Você já parou para pensar que a gente consegue enxergar o mundo graças a ondas invisíveis? O olho humano, assim como o de outros animais, evoluiu para conseguir captar uma parte muito pequena do espectro de radiação emitida pelo Sol, que é a luz visível. Mas não é só isso, a gente consegue diferenciar as energias dentro do espectro de luz visível. E aí é por isso que a gente enxerga cores, é o amarelo, o azul, o verde, o vermelho. As cores do arco-íris, por exemplo. Cada cor daquela tem uma energia diferente. E a fonte principal delas é o Sol. Toda a vida que sobreviveu ao longo do tempo carrega essa característica, que é a de transformar radiação em imagem. Isso já é muito interessante, onde mais a gente consegue encontrar ondas eletromagnéticas? As ondas eletromagnéticas estão por toda parte, e a frequência é o que dá a diferenciação dentre essas ondas. Todas elas são da mesma natureza, mas o que diferencia, por exemplo, as ondas de rádio, da luz visíveis e das radiações ionizantes? É justamente o comprimento de onda ou a frequência. Trocando em miúdos, é a energia dessa onda. A gente consegue diferenciar as cores que a gente enxerga porque elas possuem energias diferentes. Então, as ondas de baixa energia, por exemplo, que são as ondas de rádio, as ondas de internet, a gente consegue usar para a gente se comunicar. E isso é uma solução muito inteligente que a gente conseguiu, porque agora a gente consegue transportar informações numa velocidade assustadora para o outro lado do mundo, em formas de áudio, imagem, vídeo, como a gente está fazendo agora. E isso mudou a forma como o ser humano se relaciona. As ondas que têm uma energia que, entre aspas, intermediária, que já seria a luz visível, o nosso corpo ele consegue ser um detector dessas ondas. A gente consegue utilizar os nossos olhos para diferenciar as energias desse espectro de luz visível e a gente enxerga e, muito provavelmente, a gente hoje tem essa determinada característica porque os indivíduos que foram selecionados ao longo dos anos tinham essa característica também de conseguir captar essas ondas, transformar a imagem e de enxergar o mundo em volta deles. A chance de sobrevivência deles era tão maior que grande parte dos seres vivos hoje em dia possuem essa mesma característica. Eles conseguem enxergar o mundo em volta deles. Alguns enxergam mais cores, outros menos. Por exemplo, aí uma coisa interessante. Os cães enxergam menos cores que a gente, mas as galinhas enxergam mais cores que a gente. O que isso significa? Que elas conseguem captar uma faixa de energia do espectro eletromagnético maior e transformar isso em imagem para que elas consigam enxergar. As ondas mais energéticas do espectro emitido pelo Sol, pelo menos, as ondas ultravioletas, o nosso corpo também consegue detectar, que no caso é em forma de calor. Quanto mais tempo a gente fica exposto ao sol, e isso pode até ocasionar queimaduras. A gente precisa, inclusive, passar o protetor solar. Usem protetor solar. Ou seja, a diferença entre uma cor, uma onda de rádio e até a queimadura do sol, ela só é diferenciada pela energia da onda eletromagnética envolvida em cada processo desse. E aí, essa discussão, né, do espectro leva a gente para um outro ponto, que é o das radiações ionizantes. A definição de radiação, em geral, seria energia em transporte. Aqui a gente está falando só das ondas eletromagnéticas, a gente não está entrando em outros tipos de radiação, que pode ser, por exemplo, elétrons, prótons, núcleos pesados, partículas alfa, etc. Tem alguns outros tipos de radiação que a gente não vai abordar nesse vídeo, mas a gente pode prestar atenção nas ondas eletromagnéticas que têm energia suficiente para ionizar outros átomos. E essas são, em geral, a que causam mais risco para a gente, mas a gente também tem benefício desse tipo de onda. A gente usa, por exemplo, na medicina, para fazer raio-x, tomografia, hemodinâmica em procedimentos cardíacos, dentre outras aplicações. A gente também usa fontes radioativas que emitem fótons, né? Que fótons são ondas eletromagnéticas também, e a gente usa tanto para fazer imagem quanto para fazer tratamento de doenças. Uma coisa muito interessante é que a gente usa o feixe externo para fazer uma tomografia e a gente tem uma imagem da estrutura do corpo. A gente tem a possibilidade de fazer uma pessoa ingerir material que emita ondas eletromagnéticas e aí a gente coloca essa pessoa dentro de um detector, que pode ser um PET, pode ser um SPECT, e aí a gente consegue visualizar o caminho que esse
elemento radioativo faz dentro do corpo da pessoa, dando pra gente um panorama fisiológico do funcionamento do corpo da pessoa. É por isso, inclusive, que tem muitos equipamentos que têm a fusão do PET com a tomografia, o PET-CT. E esse equipamento consegue dar pra gente tanto um panorama estrutural de imagem, quanto da fisiologia daquela pessoa que está ali fazendo o exame. Outro tipo de aplicabilidade é na radioterapia, por exemplo, que a gente tem o que a gente chama de acelerador linear. O acelerador linear, ele gera ondas eletromagnéticas com energia tão alta que a gente consegue matar células cancerígenas. Existe todo um tratamento para fazer isso, né? Porque você precisa preservar tecidos sadios em volta do tumor, mas a gente consegue, num somatório e sobreposição de feixes, fazer com que aquelas células tumorais morram de tanta energia que a gente consegue depositar ali. E para vocês verem, a gente consegue desde se comunicar melhor, mais rápido, com mais eficiência, a gente consegue enxergar, a gente consegue sentir com a nossa pele e a gente consegue usar disso para a gente detectar doenças e tratar essas doenças. Então, a gente tem um domínio amplo das energias do espectro eletromagnético que a gente trabalha. E uma coisa muito interessante também sobre as ondas eletromagnéticas é da dualidade onda-partícula. O que eu quero dizer com isso? Nós temos interpretações sobre fenômenos ondulatórios e temos interpretações sobre fenômenos corpusculares. Só que nas ondas eletromagnéticas especificamente, dependendo da aplicação e do experimento, a gente pode interpretar tanto como ondas quanto como fenômenos corpusculares. Por exemplo, quando a gente faz um tratamento de radioterapia, eu sou físico médico, né? Então, durante toda a graduação, os efeitos das interações das ondas eletromagnéticas com a matéria, eu estudei como uma forma de interpretação corpuscular daquela onda. Mas quando a gente vai, por exemplo, para um fenômeno de interferência, por exemplo, aquilo ali é uma interpretação e um tratamento ondulatório das ondas eletromagnéticas. E isso é muito interessante, porque tem muita gente que confunde alguns tipos de conceito, do tipo, as ondas eletromagnéticas elas se comportam conforme a pessoa pensa, só que não é exatamente isso. Elas têm uma natureza tão complexa que a nossa forma de interpretar, ela talvez não seja tão abrangente para o que as ondas eletromagnéticas são de fato. Então, a gente consegue transportar nesses dois tipos de interpretação a natureza das ondas eletromagnéticas. E isso funciona tanto para o tratamento, tanto para a imagem do diagnóstico, tanto para as ondas de rádio, tanto para as ondas da luz visível. Quando a gente constrói uma câmera, a gente usa a interpretação da ótica geométrica para a gente conseguir fazer uma câmera, por exemplo, para bater uma foto. Então, a gente consegue dominar as ondas eletromagnéticas de uma forma que, independente da interpretação que a gente precise adotar, a gente tem sempre um bom resultado favorável. E isso é muito interessante. Outra coisa que eu nem falei no roteiro, que eu acabei de lembrar, é que a gente também usa ondas eletromagnéticas para conhecer o universo. Então, na verdade, o que é duplo não é a natureza da onda eletromagnética em si, mas é a nossa interpretação sobre ela. Então, se você gostou desse vídeo, cara, comenta. Fala aqui embaixo o que você achou legal, o que você não achou, se você acha meu jeito de falar irritante. Mas deixa seu like, segue o nosso canal e divulga para quem você acha que vai gostar desse conteúdo, beleza? Então, um beijo, falou!